A trama rapidamente se torna perigosa e dramática. O rei de Jericó descobre a infiltração dos intrusos israelitas e envia caçadores e soldados reais em sua busca ativa. Se fossem capturados, os espiões enfrentariam uma morte brutal. É nesse momento crítico que Raabe toma uma decisão que mudaria para sempre a história bíblica. Demonstrando uma fé surpreendente no Deus de Israel, cujo poder sobre os reinos vizinhos ela já havia ouvido falar, ela decide arriscar a própria vida. Raabe conduz os dois homens até o telhado da sua casa, esconde-os habilmente sob talos de linhos e despista com astúcia os guardas reais que batiam à porta. Após afastar os perseguidores, Raabe sela um pacto solene de vida com os espiões. Ela pede que, em troca da proteção oferecida e de ter salvo a vida deles, a sua vida e da sua família deveriam ser poupadas quando o exército de Israel invadisse a cidade e destruísse tudo. Os espiões concordam sob uma condição estrita. Ela deveria amarrar um cordão de fio vermelho na janela da sua casa, que dava para o lado de fora da muralha. Assim, toda a sua família deveria permanecer trancada dentro daquela residência durante o ataque. Os espiões conseguem escavar, descendo por uma corda pela janela de Raabe, e retornam a Josué com informações cruciais. O pavor havia tomado conta dos habitantes de Jericó. O caminho estava livre. Mas o papel de Raabe não termina na espionagem. Quando as muralhas de Jericó desabam violentamente e a cidade é conquistada, Josué honra com precisão militar o acordo firmado. Raabe e todos os seus parentes são retirados com vida e integrados ao meio do povo de Israel. Mais tarde, o livro de Mateus e crônicas históricas revelam que esta mulher estrangeira se integrou de tal forma àquele povo que se casou com Salmão, um príncipe proeminente da poderosa tribo de Judá, a linhagem real de Israel, de onde descenderia o rei Davi e, eventualmente, Jesus de Nazaré. Opa! Ela não disse que ela era uma cortesã? Uma prostituta cananita tornava-se pela fé uma das antepassadas do Messias cristão. Uma prostituta na linhagem direta do Messias? Vamos entender isso melhor. Para o hebreu, a palavra fé não era apenas crença. Ter fé em Deus não era apenas acreditar em Deus. Ia além. Era preciso ser fiel, respeitar a aliança e as regras desse relacionamento. Esse relacionamento era visto como um casamento. No caso, casamento da humanidade com Deus, no sentido de intimidade, aliança. Quando alguém não era fiel ao casamento, à aliança, quando se afastavam de Deus no Velho Testamento, isso é visto como idolatria. E o símbolo para a idolatria é prostituição, adultério. Se a relação com Deus é um casamento,
Por isso, a Arca da Aliança era um símbolo muito importante e sagrado, visto como o próprio Deus. Onde Deus é o marido, o homem, no sentido de humanidade, é a noiva. Então, a falha nessa relação se torna adultério, prostituição. A humanidade se prostituiu, traiu a confiança de Deus. Mas a pessoa que se mantinha absolutamente fiel a Deus no Velho Testamento era chamado virgem. Quando Jesus fala da parábola das 10 virgens que esperam o noivo, ele está evocando essa ideia. Ele está falando que na transição futura da Terra, a Terra como um todo e nós individualmente nos prepararíamos para uma união definitiva e verdadeira com Deus. E que nessa união verdadeira do homem com Deus, entre a criatura e o Criador, nós deveríamos nos apresentar como virgens. Não basta crer, é preciso ser fiel a Deus. Aqui lembramos da passagem da mulher no poço de Jacó, uma mulher da cidade de Sicar, na região da Samaria. Após um diálogo, Jesus diz: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher responde: eu não tenho marido. Disse-lhe: bem, falou Jesus, porque tivesses 5 e agora o que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. A Samaria havia sido invadida por 5 povos diferentes e cada um trazia os seus deuses. Portanto, é nesse sentido que foi referido ser Raabe prostituta. Jericó, devido à sua posição estratégica crucial no Vale do Jordão, e a abundância de recursos hídricos, era alvo constante de invasão e destruição, portanto, sendo ocupada por outros povos diversos ao longo da sua história. Mas, ao ser inserida na cultura israelita, Raabe ata aliança com Deus. Ela renova os votos do casamento e da fidelidade com Deus.